Pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Mausoléu, do Duda Falcão, logo depois da abertura, então vem comigo. E aí, gente, eu voltei hoje pra gente poder fazer uma resenha, a gente conversar, bater um papinho sobre esse livrão aqui, Mausoléu, escrito pelo autor nacional Duda Falcão. E como vocês já podem ver por essa capa excelente aqui, é um livro de terror. Eu tenho que mostrar pra vocês, gente, a capa de novo. É muito bonita essa capa. É uma das capas mais bonitas que eu já vi em um livro nacional e em um livro de terror. É uma das capas mais bonitas da minha estante. Esse livro é... Que capa mais bonita, né, gente? E o mais legal de tudo é que não é só a capa que é bonita, o conteúdo também é excelente. E eu já começo fazendo alusão a essa capa aqui. Vocês se lembram daquelas revistas antigas, as Weird Tales, a Tales from the Crypt e a Creep Show? Então, essas eram revistas e coletâneas de livros que saíam há muito tempo atrás e que reuniam então histórias de terror, histórias fantásticas, histórias todas voltadas para esse subgênero da literatura. E lá então surgiram vários autores que a gente conhece hoje em dia. Lá tinha o Robert E. Howard, lá tinha o A.P. Lovecraft, o Arthur C. Clarke também deu as caras por lá. Vários autores que hoje são tidos como clássicos e autores que influenciaram o gênero do terror, da fantasia, do fantástico, começaram publicando suas histórias nessas revistas. E essa capa faz alusão então a esse tipo de literatura. E eu achei isso uma sacada fantástica, tanto do autor quanto da editora, ao colocar essa capa desse jeito. E o livro é mais ou menos é como se fosse uma daquelas edições dessas revistas e livros de coletâneas antigas. Porque aqui então a gente vai ter uma coletânea de contos de terror. Como vocês podem ver aqui na capa mesmo, a gente vai ter histórias aqui de bruxas, de vampiros, de zumbis, de fantasmas. E é muito bom esse livro, gente. Esse livro é maravilhoso, é uma delícia de se ler. Aqui então a gente vai ter reunidos nesse livro 36 contos, 36 histórias, tanto histórias mais curtas quanto mais longas, que foram escritas ao longo da carreira do Duda Falcão. E ele é um autor talentosíssimo, ele escreve muito bem, as influências dele vão desde H.P. Lovecraft e Edgar Allan Poe até autores mais recentes como o nosso próprio Stephen King mesmo. E a gente vai ter então histórias para todos os gostos. A gente vai ter história de terror voltada mais para o sobrenatural, por exemplo, com assombrações, com fantasmas. A gente vai ter aquelas histórias cheias de correria, cheias de tensão, com zumbis, esse tipo de coisa, que é o caso da história que abre o livro, que se chama Mausoléu, que é uma história muito legal, envolvendo magia, envolvendo rituais, envolvendo zumbis. A gente tem aqui a minha história favorita, que se chama A Pena do Corvo, que é uma história muito boa, muito bem escrita, onde o autor então vai se deixar levar pelas influências do Edgar Allan Poe e o personagem principal dele então vai se deparar com essa loucura, com essa obsessão pelo Edgar Allan Poe de forma magistral, porque é muito bem escrita, muito bem construída. A narrativa do autor nesse conto, né, na maioria dos contos, mas nesse conto em especial, é primorosa. Ele escreve de modo muito bem escrito, muito bonita a narrativa dele. Não é aquela narrativa simples, aquela narrativa pobre. É uma narrativa trabalhada, é uma narrativa que você vê que o autor se empenhou para poder fazer com que a história ficasse com aqueles ares. Ele é muito criativo, consegue fazer terror com coisas banais do nosso dia a dia. E é um livraço. Eu vou falar então algumas das minhas histórias favoritas desse livro aqui, que eu indico para todo mundo. Eu gostei muito da história chamada Museu do Terror e a história seguinte a ele, que se chama Relíquia. As duas histórias estão relacionadas. Então a gente vai tratar sobre um museu, onde a gente vai encontrar vários artefatos que são pertencentes a histórias de terror clássicas. Ou seja, a gente vai ter o gato preto, da história do gato preto do próprio
Edgar Allan Poe, né? A gente vai ter a cadeira onde o Victor Frankenstein deu a origem ao seu monstro e vários outros objetos de histórias de terror clássicas. Outra história que eu gosto bastante também se chama Asas Negras e mostra um lado muito sombrio do autor e é muito criativo esse conto, gente, porque nele a gente vai acompanhar um menininho e ele então saindo durante um sonho dele, de dentro do seu próprio corpo, indo parar em um mundo fantástico. Só que coisas estranhas esperam por ele nesse mundo. E o retorno dele... Nossa, eu não vou contar porque é legal. São histórias curtas, tem histórias mais longas, mas em sua maioria tem várias histórias curtas, então eu não posso me estender muito quanto às sinopses desses contos, mas é uma história que eu gosto demais. Outra história que eu gosto bastante também é O Totem do Gato Preto, e essa história, embora tenha um seu lado sobrenatural, não é uma história de terror, e eu gostei dela por isso, por tratar então sobre a magia dos gatos, a magia dos deuses gatos, esse tipo de coisa. É uma história muito legal. Logo depois a gente tem uma história chamada O Espírito Totem, e essa a gente vai relacionar então com os lobisomens, com as transformações, e é uma história que mostra um lobisomem de um modo diferente. O lobisomem visto então do ponto de vista indígena, e eu achei isso muito criativo, gostei demais desse conto. Outro conto que eu gosto bastante também é o Prole Aprisionada, que vai mostrar um lado diferente do vampirismo, e o autor fez um vampiro sensacional nesse conto. Uma história que eu gosto demais também se chama Fantasmas do Tempo, e vai então retratar a viagem no tempo, só que de uma forma totalmente diferente, inédita, que eu nunca vi antes. O autor tá de parabéns, porque ele foi imensamente criativo ao fazer essa história. Eu nunca vi nada parecido e essa história é sensacional. Recomendo para todo mundo. Essa história vale muito a pena, o livro todo. Uma das minhas favoritas, se não a minha favorita, se chama Sem Lembranças Daquele Inverno. Essa história, embora ela esteja nesse livro que é relacionado ao terror, ela não é de terror, embora ela tenha algumas pegadas mais sinistras, como a magia, esse tipo de coisa. E é uma história no estilo clássico de capa e espada. E é uma história no estilo clássico de espada e magia. E é muito boa. Eu me senti lendo aquelas histórias clássicas do Conan, o Cimério, Conan o Bárbaro. E é muito boa essa história, gente. É incrível, é muito bem escrita, é cheia de aventura, é cheia de correria, é cheia de ação, é fantástico. Logo depois a gente tem uma das minhas histórias favoritas, se não também a minha favorita, que se chama Desfile. E é de uma cidadezinha que recebe então aqueles tão famosos e antigos circo de horrores. Aí eu não vou contar porque é uma história curta, mas é fenomenal, gente. É muito boa. E é um livro fantástico, recomendo para todo mundo. Tem vários contos incríveis aqui. É um livro que, pelo fato de ter muitos contos, 36 contos, não é um livro que eu indico para vocês lerem assim, de uma vez só, engolindo o livro, porque são contos, né, gente? Conto cansa. Eu, por exemplo, quando eu li os livros de contos, aquele mais recente que eu fiz aqui no canal, a resenha, Pesadelos e Paisagens Noturnas, do Stephen King, eu li ao longo do mês. Eu fui lendo 2 contos por dia. A mesma coisa se sucedeu então com esse livro aqui, O Mausoléu, do Duda Falcão, porque assim você tem um aproveitamento melhor do livro, você se aproveita mais as histórias. Só que esse aqui eu não consegui ler 2, eu tinha que ler 3, 4, até 5 contos no mesmo dia, porque são contos curtos e contos que nos empolgam demais, mas ainda assim são contos, então é bom você ler com moderação para não se cansar. Mas é um livro sensacional, o autor escreve muito bem, ele tem um cuidado muito bom com a narrativa dele, ele escreve de forma incrível, ele é muito criativo, as histórias dele são muito bem feitas e é um livraço, gente, é um livro muito bonito, né? É um livro que dá vontade de você ter. É um livro muito bom, porque tem histórias incríveis aqui. É um livro que com certeza, vira e mexe, eu vou estar relendo algumas histórias aqui, porque eu gostei demais delas. Principalmente A Pena do Corvo. Gente, eu acho que esse conto, pra mim, esse conto, A Pena do Corvo, já é um conto clássico de terror. É sensacional esse conto. Todos eles, tem muitos contos fantásticos aqui, mas esse aqui me deixou de boca aberta. E eu recomendo demais esse livro, então vai levar com todo louvor 5 corujinhas, porque é um livro sensacional. Já favoritei, já tá nos melhores de 2014 e tá concorrendo ao melhor livro nacional de 2014. É um livro muito bom. Eu vou deixar o link para vocês comprarem esse livro aqui embaixo no box de informações.
Então vocês vão ter, poder entrar no site da editora Argonautas. Lá vai ter o livro para vender, tá baratinho. Vocês podem comprar, que é fantástico. A minha edição veio autografada. Olha pra vocês verem que bonito, que chique. Porque a minha edição eu recebi de parceria com o autor. E é um livraço, fica a dica, pessoal, porque é incrível. E você que chegou até aqui, gostou do vídeo, clique embaixo em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau!